Em 15 de abril de 2018, comecei a adorar ao Senhor às 10 horas. Foi às 12 horas da manhã que comecei a observar que o Senhor estava me mostrando coisas novas. Quando o Senhor se manifestou, pedi misericórdia ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu sei que algo está faltando nesta série de revelação e visão que você começou comigo. Naquele dia, pensei que o Senhor iria continuar me mostrando mais coisas do reino dos céus, como nas duas últimas visitas anteriores. No entanto, neste caso as coisas acabaram sendo diferentes. Naquele dia em que o Senhor começou a lidar comigo, Ele tirou meu espírito do meu corpo. Mas desta vez Ele me levou ao lugar dos tormentos, a morada dos mortos. Quando saí do meu corpo, começamos a descer por um túnel horrível e escuro, que produziu um medo extremo em todo o meu ser que nunca havia sentido antes. Estávamos descendo muito devagar por aquele enorme túnel que nos levava ao solo. Quando pousamos, eu disse ao Senhor: por favor, não quero ficar aqui e dar a volta por este lugar. O Senhor disse: eu sei que você não quer. Na verdade, o lugar era feio e assustador. Eu disse: Senhor, é horrível. O Senhor disse: é necessário que você veja e experimente o que está acontecendo aqui, para que vá e diga à humanidade que este lugar é real, porque muitos na superfície se recusam a aceitar que este lugar seja real. Quando estávamos descendo neste túnel circular, havia um caminho para frente. Naquela estrada, pude observar que no final daquela estrada havia um portão horrendo que era realmente preto, e eu notei que haviam figuras paradas nesse portão antigo, que tinha enigmas e símbolos nele, e eram criaturas demoníacas paradas no portão que guardavam o lugar. As letras neste portão diziam: bem-vindo ao inferno eterno. Quando chegamos diante do portão, com um gesto de sua mão o Senhor abriu o portão. Quando entramos por este portão, pude observar um terreno aberto que tinha muitas pessoas. Neste lugar, havia milhões e milhões de pessoas clamando, e quando estávamos nos movendo, ouvi um homem neste lugar dizendo ao Senhor: eu não aguento mais. Outro disse ao Senhor: não aguento mais esses vermes. Quando essas multidões de almas perdidas viram o Senhor, começaram a gritar com o Senhor para tirá-los desse lugar de tormento. Comecei a notar que algumas dessas almas perdidas estavam com cobras enormes enroladas. Percebi que existem cobras muito grossas que torturam os perdidos com agulhas na pele. E enquanto essas almas perdidas clamavam ao Senhor Jesus para libertá-las dessas cobras demoníacas, percebi que quanto mais as pessoas clamavam a Jesus Cristo por libertação, mais intensa se tornava a tortura. Enquanto clamavam por libertação, essas cobras começavam a agarrá-las e apertá-las. Nesta seção do inferno, pude observar uma chama muito grande que era vermelha. Então eu observei vermes carnívoros que estavam sobre as pessoas, e eles estavam penetrando em seus corpos e os comendo. Enquanto eu estava assistindo a esse horror, o Senhor Jesus me disse: esta seção do inferno é chamada de seção livre, porque as almas que você vê aqui, são trazidas de outras seções do inferno para serem atormentadas. Eles vêm de diferentes celas e partes do inferno e estão reunidos aqui. Quando olhei ao fundo, vi pessoas correndo de um lugar para outro. É por isso que é chamada de seção livre, porque não havia celas como outras seções que eram efetivamente prisões. Percebi que este era um espaço amplo sem cela de prisão por ali. As pessoas não estavam presas. Podiam se deslocar de um lugar para outro e irem para qualquer lugar. Podiam correr por aquele lugar, mas não podiam sair. Naquele momento, ouvi uma voz se dirigindo a mim. Eu não sabia quem estava falando comigo. A voz disse: maldito seja, finalmente coloquei você neste lugar aqui. Queria capturá-lo quando você entrou. Eu queria saber a entidade que estava me ameaçando. Sério, eu queria deixar este lugar. Segurei a mão do Senhor Jesus Cristo com firmeza. Mas assim que essa entidade acabou de me amaldiçoar, percebi que o Senhor Jesus Cristo que estava ao meu lado havia desaparecido. No momento em que o Senhor Jesus desapareceu, comecei a observar que as cobras que atormentavam as almas perdidas tinham voltado sua atenção e foco para mim. Eles estavam olhando para mim. Eles perceberam que eu estava sem proteção e sozinho naquele lugar. Nesse interim, eu estava procurando pelo Senhor e me perguntando: onde está o Senhor? Ele me deixou exatamente assim. E enquanto eu estava procurando pelo Senhor, essas cobras começaram a vir em minha direção com velocidade. Em um piscar de olhos, uma cobra se enrolou em volta de mim. Notei que a cobra tinha agulhas em seu corpo. Depois de se enroscar em meu corpo, a cobra começou a me apertar com muita força. Como resultado, comecei a gritar de dor. Enquanto fui torturado pela cobra, vi insetos carnívoros e vermes que estavam brilhando. Eles me invadiram e me morderam. Esses vermes começaram a percorrer todo o meu corpo. Esses vermes começaram a penetrar minha pele e carne.
Eles estavam entrando e saindo do meu corpo. Além disso, percebi que a chama do inferno era a única luz neste lugar de escuridão densa. Essa chama que estava viva começou a me invadir. Comecei a queimar. Comecei a sentir o calor insuportável deste lugar. Eu estava gritando e dizendo ao Senhor: Senhor, por que você me deixou neste lugar? Naquele momento, enquanto eu clamava ao Senhor, um demônio atirou uma espécie de lança bem na minha testa. A lança penetrou minha cabeça bem no meio da testa. Quando o demônio atirou aquela lança na minha testa, percebi que ela era como um tridente. Naquele momento senti uma dor extrema. Nesse inteirinho eu estava queimando, e vermes carnívoros e insetos estavam comendo minha carne. Enquanto fui torturado, fui cercado por lamentações de pessoas. Comecei a sentir a dor da tortura e do tormento que estava acontecendo com as almas perdidas que estavam na morada dos mortos. Eu estava sentindo seu tormento. Foi uma sensação de extrema dor. Então ouvi o diabo dizendo: Finalmente temos você neste maldito lugar aqui. Sempre quisemos capturar você. Você vai me adorar porque este é o seu reino. Quando ouvi essas palavras, comecei a chorar. Eu disse: Senhor, por que você me deixou neste lugar? Para onde você foi? De repente, comecei a ver o Senhor Jesus Cristo no espaço. Ele estava suspenso no ar e resplandecia. Toda a atenção estava voltada para ele por causa de sua luz. Na verdade, além da luz da chama, não havia luz ali. Havia uma escuridão densa que você não pode ver na terra. O lugar era metade escuridão e metade chama de fogo. Havia escuridão extrema e fogo extremo ali. Quando Jesus apareceu no espaço, ele iluminou o lugar e chamou a atenção. Então o Senhor falou com uma voz de poder e autoridade. Ele disse: parem. Quando o Senhor disse parem, aquele lugar começou a tremer. O Senhor pousou onde eu estava e me agarrou com a mão direita. Houve um terremoto de cerca de 6 graus que atingiu todo o lugar ali. A morada dos mortos tremia. A cobra que estava enrolada em meu corpo havia sumido. A chama e os vermes que me atormentavam e a lança que estava na minha cabeça desapareceram. Não havia demônio lá porque o lugar deles estava tremendo. Eu me senti aliviado, e eu disse ao Senhor: Senhor, tenho sofrido extrema tortura. Por que tu me deixaste neste lugar? O Senhor disse-me: não te abandonei. Eu estive aqui com você, mas foi necessário que você sentisse a dor que essas pessoas sentem neste lugar, para que você pudesse voltar para a terra e fazer com que as pessoas entendessem que este lugar é real e existe. O Senhor disse: venha, tenho que lhe mostrar outro lugar, uma seção do inferno chamada seção dos feiticeiros e satanistas. O Senhor me levou por um pequeno caminho. Começamos a entrar em um lugar que estava cheio de escuridão. Eu não conseguia ver nada, exceto o que foi iluminado pelo Senhor. Enquanto estávamos nos movendo, comecei a ouvir estrondos como se houvesse monstros ao redor. Observei do lado esquerdo e notei que haviam celas, e do lado direito também haviam celas. Descemos a estrada em torno das celas, que tinham barras grossas. Percebi que em cada uma dessas celas havia demônios, e havia uma pessoa que era atormentada por esses demônios ali. Eu entendi que os estrondos que ouvi eram ruídos de demônios. Cada cativo tinha demônios horríveis em sua cela para tortura, e houve gritos de dor. Em cada cela houve gritos muito altos e estava quente. Enquanto caminhávamos em torno dessas celas, uma mulher entrou na frente de sua cela e agarrou minhas costas. Ela me disse: por favor, vá para a terra e diga a todos na terra o que o Senhor está mostrando a vocês aqui. Diga às pessoas na terra que este lugar existe, e é real. O Senhor perguntou à senhora: qual é o seu nome? Ela respondeu: meu nome é Bertrice. Eu era uma bruxa na terra. Eu causei muitos danos à igreja. Machuquei muitas igrejas porque Satanás me prometeu parte de seu reino. E foi aqui que eu acabei. Quando estava observando essa mulher, percebi que seu olho esquerdo estava completamente desfigurado, e os vermes o comiam como se fosse sua comida. Então os demônios vieram e a levaram para dentro de sua cela. Eles começaram a torturá-la e ela estava gritando. Naquele momento, o Senhor me disse: temos que ir. Ele disse: vou lhe mostrar outro lugar. Vou lhe mostrar alguém que era famoso na terra. Mais tarde, ficamos em frente a uma cela com grades grossas ali. Ao fundo, um homem em uma cadeira de rodas. Ele estava com a cabeça abaixada. Ele não conseguia se mover e não conseguia falar. O Senhor me disse: este homem negou minha existência na terra. Enquanto estava vivo, ele fez um pacto com o diabo, e surgiu com a teoria das Big Bang. Agora, olhe para o seu destino. Este homem se chama Stephen Hawking. Na terra, eles disseram que Stephen Hawking era o homem mais inteligente do mundo. Ele era considerado o cientista mais inteligente do mundo. Mas olhe onde ele terminou sua vida. Comecei a olhar,
e notei que ele estava desfigurado e cheio de vermes que o estavam comendo, e ele estava chorando, mas não conseguia se mexer ou falar. Quando ele viu Jesus Cristo à sua frente, ele começou a tentar se mover como se quisesse ficar de pé. Ele queria ir ao Senhor e falar com ele, mas não conseguia falar. Jesus Cristo me disse: ele está me pedindo misericórdia, mas aqui não há misericórdia nem graça após a morte. Os vermes são sua cama, e os vermes o cobrirão. Vamos sair daqui, vou lhe mostrar outra coisa. O Senhor me levou a outro lugar, onde observei que havia um trono diante de uma plataforma. O trono era muito negro e feio. Em frente ao trono, havia uma plataforma, e na borda da plataforma havia muitos demônios. Eu vi que o trono estava vazio. Imediatamente comecei a observar no espaço uma entidade muito elegante e bela que estava pousando onde estava o trono escuro. Quando a bela entidade de luz estava pousando, vi que ele estava se transformando em uma entidade horrível, escura e grotesca que não era mais bela. Ele se tornou diferente. Quando ele desceu ao redor do trono, eu não pude mais olhar para o rosto daquele personagem horrível e assustador. Na verdade, o personagem era Satanás. Ele estava tão escuro que eu não podia vê-lo porque ele era a própria escuridão. A escuridão ali se tornou a cortina que estava me impedindo de vê-lo. Momentos depois, comecei a ver que alguns dos demônios que estavam na beira da plataforma trouxeram outro demônio diante do trono de Satanás. Eles jogaram esse demônio diante de Satanás na plataforma. Satanás perguntou aos demônios que eram sua equipe e protocolos. O que aconteceu? Disseram-lhe: ele falhou em sua missão. Enquanto esses demônios que eram a equipe de Satanás falavam, eles projetavam imagens em uma tela enorme. E nesta tela, eu estava assistindo a uma igreja na terra que era de tamanho médio, e era como o centro de uma cidade. Naquela igreja haviam 3 líderes ajoelhados em frente ao púlpito da igreja. Vi que 2 desses líderes eram homens, e um era mulher, e tinha um lenço na cabeça. Então o demônio que estava na frente de Satanás na plataforma disse: fui designado para destruir aqueles 3 líderes. Mantei sedução para eles, mas eles não sucumbiram. Enviei fofocas contra eles, mas eles fizeram seus ouvidos mudos. Quanto mais eu lutava contra eles, mais seus espíritos lutavam contra mim, e eu tive que fugir deles. Quando Satanás ouviu seu relato, ele disse aos outros demônios que eram a sua equipe: vocês devem amarrá-lo, prendê-lo e torturá-lo até que eu lhe dê a ordem de libertá-lo. Observei como esses demônios agarraram esse espírito que estava diante do trono, e eles começaram a levá-lo para uma cela para torturá-lo, porque ele falhou em derrubar esses pastores. Naquele momento, comecei a observar outro demônio que deu um passo em direção à plataforma do trono de Satanás. Quando ele apareceu em frente ao trono negro de Satanás, prostrou-se diante dele com reverência e disse: Pai, cumpri a missão que o Senhor me mandou fazer na terra. De repente, outra tela apareceu na frente do trono de Satanás. Uma igreja na terra foi projetada na tela. Observei um pastor em nossa igreja. Percebi que esse pastor havia desenvolvido orgulho em seu coração. Ele estava se gabando de tudo que havia conquistado. Observei que o pastor começou a se orgulhar de suas realizações. Então eu vi uma cena em que este pastor começou a se apaixonar por uma das jovens da igreja. Imediatamente o demônio disse a Satanás: Pai, fui à terra com a missão que o Senhor me deu. Eu consegui destruir aquele pastor. Consegui colocar um espírito mentiroso em sua boca para que ele fale mentiras. Fiz com que ele se gabasse e se orgulhasse de tudo o que tinha. O demônio disse a Satanás: Pai, eu consegui manipular este pastor em fornicação e adultério. Quando ele acabou de falar, o diabo lhe disse: Você fez bem, bom servo. Então o diabo disse aos demônios que eram seus ajudantes: Levem-no ao salão de prêmios e presentes, para que ele possa receber seus prêmios. Jesus me disse: Vá para a terra, e diga a eles tudo o que você viu e ouviu neste lugar. Se você não disser tudo o que viu, você estará em perigo. Vou exigir o sangue das pessoas se você se calar. Vá para a terra, conte a eles tudo o que eu mostrei a você, e conte a eles sobre este ser que você está observando, porque ele odeia a humanidade. Meses depois, no dia 21 de outubro do mesmo ano de 2017, após deixar a congregação da igreja, cheguei em minha casa, e comecei a ler a Bíblia e a examinar as Escrituras. Então me prostrei diante da presença do Senhor e clamei por misericórdia. Nunca pensei que o Senhor iria me mostrar outra experiência naquele lugar de tormento que fosse terrível e horrível. É tão ruim que eu não queria voltar para aquele lugar. Quando a visão começou, eu vi um ser prateado e resplandecente que começou a descer em direção aonde eu estava. O Senhor estava acompanhado por milhares e milhões de anjos. Olhei, e senti uma grande presença divina do Espírito de Deus em meu quarto. Os anjos que vieram com o Senhor da luz
estavam suspensos no ar. Eu olhei para eles enquanto eles estavam adorando ao Senhor, e cantando glória a Deus e abençoando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eles estavam cantando: Bendito seja o Senhor Jesus, glória seja com Ele, honra seja com Ele, louvado seja Ele para todo sempre. Depois o Senhor começou a descer. Ele foi o único que desceu em minha direção. Eu vi que os anjos ficaram no ar. Quando ele veio a mim, o Senhor disse: É necessário que eu o leve novamente àquele lugar de tormento, para que você veja e diga às pessoas na terra o que vou mostrar a você. Fiquei chocado ao ver o Senhor vindo a mim em uma aparência humana, não de um espírito. Eu pude ver que o Senhor estava muito resplandecente. Ele tinha uma vestimenta branca e brilhante. Observei que ele tinha um cinto que cruzava o seu ombro dizendo, sobre o qual estava escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu pude ver que ele tinha outro cinto em sua cintura, e sua vestimenta que era totalmente branca. Quando tentei olhar para o seu rosto, não consegui ver o seu rosto, porque seu rosto era como o sol. Foi muito resplandecente. Tive a impressão de observar o sol brilhando com sua força. Amados, quando vi a glória de seu rosto, caí no chão. O Senhor foi tremendo. Quando caí no chão, o Senhor me levantou e me disse: Diego, vou mostrar-lhes coisas novas, e você contará às nações tudo o que eu lhe mostrarei. Quando começamos a descer novamente por aquele túnel escuro e preto, não consegui ver nada por causa da escuridão. Irmãos, enquanto descíamos em grande velocidade naquele túnel de escuridão, senti a presença maligna de criaturas sombrias no túnel. Pude sentir uma grande malícia, algo tão feio e sinistro, tão terrível que não saberei descrever, mas com a ajuda do Senhor nesta hora, tentarei descrever com detalhes sem esquecer todas as coisas que vi naquele lugar. Quando começamos a descer em grande velocidade, eu senti como uma sombra passando por nós por aquele lugar. Eu não sei o que foi. Então uma fumaça muito estranha e muito feia começou a subir daquele lugar, e havia um cheiro horrível de podre. Então comecei a sentir o calor da chama deste lugar. Havia uma grande chama neste lugar. Fui atingido por um calor intenso e tremendo. Comecei a sentir isso enquanto descíamos pelo túnel, e então comecei a ouvir as vozes que ouvi quando o Senhor me mostrou a primeira experiência. À medida que descíamos o túnel, as vozes de lamentações e gritos começaram a crescer. Comecei a ouvir as vozes de milhões e milhões de pessoas chorando. Seus gritos eram tão agudos, que pareciam ser uma voz. Foi terrível. Na verdade, as vozes de milhões de pessoas que estavam sendo atormentadas naquele lugar, eram agudas e penetrantes como uma única voz. Quando descemos para aquele lugar, o Senhor me levou a uma cela muito grande e me disse: Vamos para que você possa ver o que está dentro desta cela. A porta foi aberta sem que ninguém a tocasse. Jesus fez um gesto com a mão, e a porta daquela cela começou a abrir. Começamos a entrar naquele lugar. Quando entramos naquela cela, havia muitas correntes penduradas naquele lugar. Imediatamente notei ganchos no final dessas correntes. Esses anzóis pareciam iscas que temos na terra. Os ganchos estavam curvados. Nesses ganchos curvos, estavam pessoas que estavam suspensas. Haviam almas perdidas que estavam penduradas naquele lugar. E quando eles viram o Senhor Jesus Cristo, eles começaram a gritar com uma grande voz. Eles disseram: Senhor, não podemos suportar este cheiro. Por favor, tire-nos daqui. Naquele momento, eu vi insetos e vermes vindo do lado, e eles começaram a torturar essas almas perdidas que clamavam ao Senhor. Não vi nenhuma chama nesta seção da morada dos mortos. Só vi que as pessoas estavam penduradas nos ganchos dessas correntes. Ao mesmo tempo, eles eram atormentados pelos vermes. Havia apenas escuridão neste lugar. A única luz ali era a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, que era tão resplandecente, e que me permitiu ver todas essas coisas. Nessa escuridão, vi criaturas escuras pulando por todos os lados. Naquele momento, vi que essas criaturas iam de um lugar para outro à medida que jogavam mais gente nesse lugar, e começaram a torturar essas pessoas que estavam penduradas nos ganchos. As pessoas estavam sofrendo terríveis torturas. Jesus me disse: Temos que sair daqui. Então descemos em direção ao solo, caminhamos em direção à porta. Ele abriu as portas novamente gesticulando com a mão. Saímos e o portão se fechou. Paramos de ouvir os gritos que estavam naquele lugar, porque eram bilhões de pessoas que estavam sendo atormentadas por vermes e demônios que estavam naquele lugar. Caminhamos no solo daquele lugar. Era como o solo lamacento da terra. Enquanto caminhávamos, pude ouvir o terror e os gritos das pessoas que estavam naquele lugar. Eles clamaram ao Senhor, mas ele nada podia fazer por eles. Era tarde demais. O Senhor os ignorou e não disse nada. Eu olhei para as chamas, pois elas estavam muito altas e em brasa no meio das pessoas. Eu disse ao Senhor:
Senhor, não me deixe neste lugar, eu não pertenço a este lugar. O Senhor me disse, não vou deixá-lo neste lugar, porque você não pertence a este lugar. As pessoas que estavam lá, gritavam e olhavam para o Senhor e estenderam as mãos. Mas o Senhor não disse nada, nós apenas caminhamos e caminhamos ao redor deste lugar, onde havia um portão muito grande, e o Senhor só fez um gesto com a mão novamente, e os portões que tinham algo parecido com uma roda na parte inferior começaram a se abrir, e nós entramos. Quando entramos novamente, ele começou a fechar. Quando entramos, percebi que neste lugar o chão estava molhado. A lama estava grudando na lateral da minha pele. Eu estava andando na lama molhada, mas pude ver que estava muito lamacenta. Esse lugar estava escuro e nevoado. Quando olhei mais fundo naquele lugar, percebi que havia o que parecia ser pedras pretas ali naquele lugar. O lugar parecia um imenso pântano. Em cima dessas pedras, notei algo como paredes e muitas outras coisas. De repente, percebi que essas pedras estavam se movendo. Na verdade, o que pareciam ser pedras ao lado da lama e do pântano eram na verdade criaturas demoníacas camufladas. Eles eram muito grandes, grotescos e muito feios. Eles tinham a forma de sapos, mas suas bocas eram muito longas e os seus pés pareciam os de sapos. Suas caudas eram como a de um girino. Pude ver que eles podiam pular de uma grande altura e de um lugar para outro. Havia muitas pedras pretas naquele lugar, mas esses eram demônios camuflados. Eu olhei para esses demônios enormes quando eles começaram a se mover. Eles eram realmente escuros e feios. Enquanto eu estava pensando em tudo isso, o Senhor me disse, estes são demônios. Eles eram enormes em comparação com os demônios que eu vi em outras partes do inferno, que pareciam medir frações deles. Eles eram ainda mais horríveis. Não tenho palavras para descrevê-los. Eu estava observando essa parte do inferno que era enorme. Era como um pântano na floresta. Não havia fogo do inferno ali. Não havia alma perdida ali, exceto esses demônios enormes. Então o Senhor disse, esta seção do inferno é o Vale dos Demônios. Eu perguntei ao Senhor, qual é o propósito deste lugar? Existem lugares que eu vi no inferno, que me fizeram temer ao Senhor. Existem lugares horríveis e aterrorizantes que você visita com medo quando os vê. Havia uma escuridão profunda ali. Havia névoa na escuridão. No meio dessa névoa, pude ver sombras se movendo. Quando esses demônios me viram caminhando com o Senhor neste lugar, vi que eles estavam se escondendo. Quando o Senhor passou por essas criaturas feias e enormes, elas tremiam. Havia muitos desses demônios se camuflando como pedras. Mas enquanto passávamos por este pântano, eles tremiam. O Senhor disse, está escrito na minha palavra, aquele que está em ti, é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Jesus disse, Satanás frequentemente visita este lugar. Eu perguntei ao Senhor, por que Satanás está visitando este lugar de vez em quando? O Senhor respondeu, esses demônios estão se preparando e trabalhando com o diabo para a grande tribulação. Esses demônios ainda não viram ou conheceram a luz do dia. Esses demônios estão trancados neste lugar há milhares e milhares de anos. Eles estão prontos e preparados para saírem na grande tribulação. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre a grande tribulação, ele tinha lágrimas caindo em seu rosto. Senti a gravidade do horror que se abaterá sobre a humanidade nesse período. Fiquei comovido quando vi como o Senhor estava chorando. Então o Senhor me disse, ai dos habitantes da terra, porque naqueles dias, meu Espírito Santo será tirado deles e não poderei fazer nada por eles. O diabo será seu pai naqueles dias. O Senhor chorou e lamentou pelos habitantes da terra naqueles grandes dias de tribulação, pois os homens nunca viram as coisas que estão para acontecer a este mundo. O Senhor me disse, os demônios que você está vendo nesta seção do inferno são os mais cruéis e feios. Eles estão se preparando e são preparados pelo diabo para a grande tribulação. Você pode ver que não há fogo aqui, e não há almas perdidas aqui. Esses demônios não estão ocupados. Eles estão se preparando para o dia em que emergirão na superfície da terra, para atormentarem a população mundial naqueles dias de calamidade e horror. O Senhor lamentou novamente pelo que está por vir. Então o Senhor me exortou, continue falando, apesar da zombaria e rejeição da minha mensagem por parte de alguns incrédulos. Deixar de falar, significava que o Senhor me pediria para prestar contas do sangue dos inocentes. Quando começamos a deixar o Vale dos Demônios, essas criaturas começaram a amaldiçoar o Senhor. Nunca ouvi esse tipo de maldição, e não vou repeti-las aqui. Com um gesto de mão do Senhor, a porta se abriu. Começamos a sair daquele lugar. No momento em que deixamos aquele lugar,
Comecei a ouvir os gritos das almas perdidas novamente. Essas pessoas estavam gritando e pedindo misericórdia do Senhor, mas era tarde demais para eles, e o Senhor não respondeu aos seus clamores. Mais tarde, chegamos a outra seção da residência dos mortos. Eu pude observar muitos demônios reunidos em uma reunião. Eles eram muito feios e muito grandes. O Senhor disse: venha, e eu lhe mostrarei. O Senhor disse: o espírito de confusão que está no ar está começando a se mover nas congregações. Então ouvi esses demônios dizendo: esses cristãos nos deram a oportunidade de entrar em suas congregações e causar confusão. É assim que vamos agir. Vamos convencer a humanidade a voltar para o mundo. Esses demônios estavam felizes e satisfeitos com seus empreendimentos. Eles pareciam muito felizes, e estavam rindo em sua reunião. Eu os ouvi dizendo: Pai, alcançamos a meta que o Senhor estabeleceu para nós. O diabo disse: entraremos e causaremos confusão na igreja. O mais alto deles falou. Ele não conseguia pronunciar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles o estavam chamando de Filho do Altíssimo. Esses demônios visavam contrariar as visões do céu e do inferno que o Senhor está dando aos seus servos, criando confusão. Eles são os espíritos da confusão que se movem na terra, até mesmo na igreja. O Senhor me disse: eles vão trazer muita confusão. O Senhor me mostrou esses demônios causando falsas visões e falsas revelações, a fim de contrariar a advertência do Senhor à humanidade. Eles estavam causando visões e sonhos que não pertencem ao Senhor. O Senhor disse: meu povo deve pedir a confirmação de cada uma das visões que receber. Eles devem me pedir a confirmação, e eu irei confirmar a eles. O Senhor me encorajou a sair às ruas e declarar tudo o que vi. Ele disse: muitos serão salvos por causa do que você viu. Lembre-se de que eu te amo.